Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a desmistificar um pouco essa questão de alimentos, nutrientes e tireoide. Eu quero começar com o selênio, que é um mineral super importante, independente se você tem disfunção tireoidiana ou não. O selênio, ele é um poderoso antioxidante, então ele ajuda a gente a manter as nossas células jovens por muito mais tempo. Então atua também como anti-inflamatório, ajuda a modular o nosso sistema imunológico, né? Todo mundo sabe que faz muito bem para a pele, unha, cabelo, né? Muito bom para a nossa beleza. Ele é antiviral, ele é antiasmático, tem várias propriedades. E ele é fundamental, sim, para a nossa tireoide. Para converter, gente, o T4, que a nossa tireoide produz, que é um hormônio mais assim inativo, para produzir o T3, para fazer a conversão do T4 para o T3, que é o hormônio sim ativo, que é o que vai se ligar nos sítios de absorção para poder fazer a cascata e ter todos aqueles benefícios que a gente precisa, de energia, de disposição, de suporte metabólico, a gente precisa de selênio. Então, a conversão de T4 para o T3 precisa de selênio. E aí fica aquela grande dúvida, poxa, quanto mais melhor então, porque eu vou precisar, eu quero mais T3 no meu corpo, eu quero acelerar minha queima de gordura, eu quero acelerar o meu metabolismo, eu quero ter mais energia e disposição física e mental. Aí que mora o perigo. O selênio, gente, ele é o maior exemplo de nutriente que necessita de equilíbrio metabólico. Até para nós, nutricionistas, é muito complicado a gente tentar acertar ali de primeira a quantidade de selênio na dieta do nosso cliente. Até porque a maioria não vem com um exame de selênio para a gente poder avaliar. E a gente tem que ficar investigando o diário alimentar e como que é a vida daquela pessoa, se ela fuma, se ela convive com uma pessoa que fuma, tá? Porque isso tudo, gente, diminui também a absorção de selênio. O fumo, ele é péssimo para a nossa tireoide, também porque ele diminui a absorção de selênio, tá? E onde que as pessoas, além do fumo, quem mais está em risco aí de ter deficiência de selênio? Idosos e pessoas que acabam comendo muitos peixes, porque fica com muito mercúrio no corpo, né? Não se esqueçam que muitos peixes são contaminados por mercúrio, né? Isso não tem como se discutir. Então, quem consome muitos peixes acaba ficando com alto conteúdo de mercúrio no corpo. Esse mercúrio alto também depleta selênio, tá? Agora, eu tenho uma notícia boa. O selênio, né, como eu falei para vocês, ele é super importante para a tireoide. Ele é um mineral, de qualquer maneira, muito fácil de a gente alcançar as necessidades nutricionais pela dieta. Muito fácil. Então, para justificar uma suplementação, realmente tem que ser muito justificada. Entenderam? Não é só pegar e vamos suplementar e pronto. Não é assim. Na minha prática clínica, eu posso dizer para vocês, são poucas as pessoas que eu acabo suplementando selênio. E quando eu suplemento, eu uso baixas dosagens, que eu particularmente acho muito perigoso e acho que é fácil alcançar dentro de um cardápio balanceado. E a gente sabe que uma das melhores fontes de selênio no nosso cardápio, especialmente aqui no Brasil, né, é a castanha do Pará ou a castanha do Brasil, né, que seria o correto. Mas também tem nos peixes, como eu falei para vocês, tá? Também tem selênio, tá bom? Mas mesmo assim, a absorção de selênio, ela é muito baixa pelos peixes, até pela quantidade de mercúrio que os peixes têm, tá? E também tem na gema de ovo, tem no feijão. Mas a castanha do Pará é uma riquíssima fonte, né? E aí fica um mito que eu quero falar para vocês. É verdade que todo mundo tem que consumir 1, 2 castanhas do Pará por dia para suprir a necessidade de selênio? Gente, isso é um mito. Tem trabalhos que mostram, trabalhos até de mestrado,
que mostram que uma quantidade de castanha do Pará por dia, você alcançaria toda a sua necessidade de selênio. O grande problema é que foi feito com uma castanha específica, que isso foi levado para o laboratório e a gente sabia a quantidade de selênio daquela castanha, tá? O que a gente sabe hoje, gente, é que depende muito do solo, tá? Não só do solo, como também do genótipo da castanheira. Então, a gente pode, com 2 castanhas do Pará, suprir a necessidade diária de selênio, se for, por exemplo, uma castanha do Mato Grosso. E se for do Amazonas, com um punhadinho, você pode entrar em selenose, que é um excesso de selênio, porque a quantidade é muito alta, tá? Estou fazendo só uma comparação, mas só para vocês entenderem que tem até dados científicos que eles analisaram o solo, tanto do Amazonas, como do Mato Grosso do Sul, e viram essa diferença, né, no valor de selênio das castanhas. Então fica bem complicado eu falar para vocês, come 1, 2, 3 que você vai suprir. Não, você pode entrar com um excesso se você fizer isso todos os dias. Então é muito arriscado, gente, é muito superficial, tá? É muito genérico a gente dizer que você precisa de 1 a 2 castanhas do Pará por dia para suprir sua necessidade de selênio, gente. Isso aí já caiu por terra. Essa recomendação não é mais feita. Nós agora a gente temos que personalizar essa prescrição, conhecer, enfim, você é expert em solo? Você é expert em genótipo de castanheira? Não. Mas a gente consegue fazer isso no trabalho com o nosso cliente, avaliando, por exemplo, um exame de selênio. Geralmente, eu peço selênio plasmático e a gente consegue avaliar. Vocês vão ver que a referência de selênio, pelas as nossas referências laboratoriais, ela vai de 50 a 150 microgramas, tá? Para trabalhar com distúrbios tireoidianos, eu gosto de trabalhar com selênio entre 90 a 110. Eu, a maioria das vezes, recebo clientes, tá, com disfunções tireoidianas e que já ouviram sobre castanha e que começam a consumir, clientes acima, muito acima de 150, que é o limite máximo pela referência laboratorial. Eu já recebi clientes acima de 200. Então, gente, é muito complicado, porque a selenose, que é esse excesso de selênio, faz mal para a nossa saúde. Assim como a deficiência vai fazer mal, o excesso também vai fazer mal. Tudo é um equilíbrio, né? Então, a selenose, ela pode levar a fragilidade de unhas e de cabelos. Olha que coisa doida. Um dos sinais e sintomas também de uma pessoa que está com baixo selênio é fragilidade de unhas e cabelos. O excesso também dá isso. Distúrbios gastrointestinais, vocês vão sentir um hálito mais com odor de alho. Isso também é sinal de excesso de selênio no corpo. Irritações, anormalidades do sistema nervoso central. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com selênio. E o que a gente sabe que é um tiro no pé para as pessoas que têm distúrbios tireoidianos. Iodo em excesso com a deficiência de selênio. Essa duplinha, gente, é um tiro no pé para você ter problemas na tireoide ou para prejudicar o tratamento de quem tem algum distúrbio na tireoide e trata. E por que eu estou falando isso? Porque iodo em excesso, vários trabalhos já mostraram que brasileiros e também as pessoas do estado de São Paulo estão consumindo muito mais iodo do que precisa. Então, não se esqueçam, iodo em excesso com selênio baixo, isso é devastador para a tireoide, tá? Então, tome muito cuidado com o iodo, né? Essa moda de consumir Lugol, isso tem que ficar bem atento, eu acho bem perigoso, e eu quero fazer um vídeo para vocês só sobre isso, para esclarecer um pouco mais o que eu penso sobre isso, tá? Então, só um adendo aí para vocês, né? E realmente tem muitos médicos prescrevendo iodo meio que sem fazer uma avaliação muito detalhada, né? Passa
como se fosse uma prescrição básica que vai ajudar todo mundo e é bom para tudo. Tem que se tomar muito cuidado, tá, gente? Então, na minha prática clínica, eu vejo muitas pessoas que desencadearam problemas na tireoide depois que começaram a consumir Lugol. E, infelizmente, a gente vê profissionais assim extremamente irresponsáveis, né? Quando você prescreve o Lugol, quando você tem uma indicação específica e tal, do uso do Lugol, lembrando que é só prescrição médica o Lugol, se prescreve de 1 a 2 gotas. Eu já peguei em consultório pessoas com a prescrição de 6 gotas de Lugol ao dia. Isso, gente, é uma sobrecarga de iodo, mas muito, muito alta. E isso vai levar a problemas tireoidianos. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Então, gente, eu gosto muito de pedir o selênio plasmático. Acho interessante ficar entre 90 a 110 microgramas. Tem o selênio também eritrocitário, que já é mais complicado de se fazer o exame aqui no Brasil, mas ele consegue mostrar um estado nutricional assim de 3 meses, né? Nos últimos 3 meses da pessoa. É bem legal, mas não é tão fácil de se encontrar. Então, eu costumo pedir o selênio plasmático mesmo. E esse selênio plasmático, ou selênio sérico, ele é um indicativo assim de um consumo recente, tá? Dos últimos 7 dias. Então, é a forma que a gente tem na prática, mas a gente já consegue ajustar ali para aquele cliente investigar o que ele fez nos últimos 7 dias, né? E avaliar com a referência aí que traz para a gente no exame, tá? Então, vocês já aprenderam uma coisa. O teor de selênio nas castanhas, gente, é altamente variável, tá? Pois depende do solo, depende do genótipo da castanheira e que não é interessante a gente definir o número de castanhas para um cliente porque tem essa variação toda. Então, isso é super individual. Então, não existe mais. É um mito falar que 2 castanhas ao dia é suficiente para quem tem problema tireoidiano. Ok? Isso é mito. Não falem mais isso. Tá? E os sinais clínicos da deficiência de selênio também, que eu estava falando aqui para vocês. Fraqueza muscular, cansaço, dores articulares. Vocês estão vendo que são muito inespecíficos? Porque tem tanta coisa que pode levar a esses sintomas, né? Então, é complicado. O selênio é algo bem complicado. Né? Eu vejo, como nutricionista, um dos minerais mais desafiadores para se acertar. De verdade. Ele está sempre na corda bamba, assim. É um mineral que se você errar para baixo vai dar problema e se você errar para cima vai dar problema. Então tem que ser algo muito minucioso para se trabalhar na prática clínica, tá? Quando eu suplemento, eu uso selênio metionina, que é uma forma de altíssima biodisponibilidade. Lembrando que eu não uso doses grandes, não. Ok? Salvo algumas exceções, pessoas que praticam muita atividade física, ou pessoas que têm vários distúrbios gastrointestinais, que precisam passar por uma dieta de eliminação, ou um cardápio que também não possa comer castanhas e peixes e outras fontes de selênio, né? Ovos. Então, a gente dá uma arrumadinha ali e geralmente eu suplemento, mas quantidades baixas. Apesar de que tem trabalhos na ciência, gente, com Hashimoto, que é uma doença autoimune de tireoide, que mostram que a suplementação alta de selênio, 200 microgramas, 400 microgramas, poderia ajudar a diminuir os anticorpos, né, os autoanticorpos para tireoide. Não é a minha prática clínica, acho perigoso, né, e são trabalhos com americanos, então aqui no Brasil é outra realidade, eu acho que tudo a gente tem que individualizar, né? Então, mas é importante vocês saberem isso, tá? Então, níveis adequados de selênio, gente, no corpo, para quem tem o Hashimoto, ajuda a diminuir os autoanticorpos. Então, ajudaria essa pessoa a entrar em remissão da doença, tá? Lembrando que a combinação iodo em excesso e selênio baixo vai detonar com a sua tireoide. Um dia eu recebi uma pergunta no inbox de uma pessoa que veio questionar a questão do iodo, quando eu acabei fazendo uma crítica em relação ao iodo, ao Lugol, nessas prescrições que são feitas sem individualizar, e ela colocou para mim que o iodo só faria mal se faltasse selênio na dieta, tá? E isso é um erro.
Iodo em excesso, independente da dosagem de selênio, se ela está baixa, se ela está alta, iodo em excesso, gente, ela vai detonar a sua tireoide e pode desencadear uma doença autoimune na tireoide, tá bom? Então, isso geralmente é o que vocês podem ouvir. Ah, eu vou te prescrever aqui o iodo, o Lugol, mas eu vou prescrever selênio junto, porque aí você diminui a toxicidade do iodo. Isso aí não existe, tá? O que tem que tomar cuidado é exatamente nessa prescrição aí do iodo, até que ponto precisaria ou não. Lembrando que tem trabalhos, sim, com brasileiros, que já mostram que o brasileiro consome muito mais iodo do que se precisa. Mas ainda vou fazer um outro vídeo falando para vocês sobre isso, tá? De mitos e verdades, que acho que se fica muita informação, vocês acabam ficando muito perdidos, tá bom? Então, tomem muito cuidado com a toxicidade de selênio no cardápio. Acho sim que o selênio é muito fácil de se alcançar as recomendações máximas pelo cardápio. Não vejo necessidade de suplementar selênio para todo mundo, como se é feito, muito mais em altas quantidades. Isso é uma prática minha, ok? É importante para a tireoide, fundamental, tá? Fundamental para o sistema imune, poderoso antioxidante, mas tem que se tomar cuidado, ok? Então, a mensagem que eu quero passar para vocês ficarem atentos a isso. E quem suplementa, é legal, uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses, fazer o exame do selênio plasmático, né, ou selênio sérico, e ver como é que está esse selênio aí no exame. Ver se está tudo certinho naquela referência que eu falei para vocês, que eu acho que é a referência melhor para a gente trabalhar com disfunções tireoidianas e para se evitar também problemas tireoidianos, né? Lembrando que o selênio ele é fundamental para a conversão de T4 para o T3. Eu quero voltar com mais vídeos para a gente falar sobre mitos e verdades de alimentos e de nutrientes e o impacto na tireoide.